Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar dos números e também da oferta e demanda que foi publicada agora pelo USDA. Vamos comentar do faturamento do agro para dentro da porteira, isto é, tudo aquilo que as fazendas produziram e transformaram em divisas, em dinheiro, que é chamado de VBP. Eu vou conversar com Márcio Bonin. O Márcio é diretor de operações da Conan e nós vamos falar da suplementação nas águas, pontos de atenção na alimentação que garantam aí sucesso nos ganhos do rebanho. Vamos comentar da importância do Brasil no contexto produtivo mundial e também vamos falar do preço do farelo de soja. E eu vou conversar também com Lucas Barcelo. Lucas Barcelos é o diretor de fitotecnia e é pesquisador da Fundação de Apoio e Pesquisa Agropecuária lá do Mato Grosso. E nós vamos falar da importância do posicionamento de herbicidas pré-emergentes no manejo de plantas daninhas resistentes à soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os números de oferta e demanda que foram publicados agora pelo USDA. O USDA é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E ele divulgou o seu novo relatório de oferta e demanda dos produtos agropecuários e acabou reduzindo tanto os estoques mundiais quanto a produção de cereal. Esmiuçando os números, a estimativa de produção de milho caiu de 1.155 bilhões de toneladas para 1.151 bilhões de toneladas e os estoques foram reduzidos de 296 milhões para 295 milhões de toneladas. Para o Brasil, os índices de produção estão do mesmo jeito que o último relatório, ou seja, 125 milhões de toneladas. No entanto, as outras duas estimativas foram elevadas, com as exportações saindo de 47 milhões de toneladas para 50 milhões de toneladas e os estoques finais de 7,2 para 7,7 milhões de toneladas. No caso dos Estados Unidos, a produção deve ficar em cerca de 348 milhões de toneladas, assim como o último relatório previa isso, com uma produtividade de 181 sacas por hectare, enquanto a estimativa de estoques finais subiu de 31,5 para 32 milhões de toneladas e as exportações permanecendo em cerca de quase 49 milhões de toneladas. Lá na Argentina, os dados foram reduzidos, com a produção caindo de 52 para 47 milhões de toneladas e as exportações sendo reduzidas de 38 para 35 milhões de toneladas. Além disso, os estoques finais devem continuar na mesma, ou seja, 1.490.000 toneladas. Outro país importante para a produção é a Ucrânia, que deve permanecer em 27 milhões de toneladas, com estoques finais caindo de 5,3 para 3,3 milhões de toneladas. As exportações foram elevadas de 20 para 22 milhões de toneladas. E agora vamos falar um pouquinho de faturamento do agro para dentro da porteira, isto é, tudo aquilo que as fazendas produziram e se transformaram em divisas, em dinheiro, que é chamado de VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária para este ano, com base nas informações do mês de janeiro, já está estimada em 1.265 bilhões de reais. Este é o melhor resultado obtido nos últimos 34 anos para esse indicador. Em relação ao ano passado, que foi de 1.189 bilhões de reais, representa um acréscimo de 6% em termos reais. As lavouras
tem um faturamento previsto de 900 bilhões de reais e a pecuária 364 bilhões de reais, conforme informações que foram divulgadas agora pelo Ministério da Agricultura. O VBP das lavouras cresceu 10,5% em relação ao observado no ano passado e a pecuária teve uma retração de 2,7%. As condições climáticas neste ano, com exceção para o Rio Grande do Sul, que se encontra num período de falta de chuvas. Lavouras como soja, milho e feijão já revelam perdas acentuadas de produtividade lá no estado. E agora eu vou conversar com Márcio Bonin. O Márcio, ele é diretor de operações da Conan e nós vamos falar de suplementação agora na época das águas. Pontos de atenção na alimentação garantem sucesso nos ganhos do rebanho. Márcio Bonin, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, que é suplementação nas águas. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Márcio, eu costumo falar que na época das águas, principalmente para a pecuária de corte, é como se fosse um caminhão embalado na descida, carregado, e tem que descer com o pé embaixo para poder subir, senão não sobe. Ou seja, é nessa época que a gente consegue uma arroba bem mais barata e resultados positivos que vão garantir agora a próxima seca, né? Com certeza, Antônio. Na época das águas, a gente tem as condições mais favoráveis, né? Como você bem falou, essa questão toda de embalar aí o caminhão é o que divide, né? O divisor. Quanto maior o ganho, maior o divisor da arroba. E é o que vai fazer a média do ano. Então, quanto melhor for as águas, né, a média do ano de produção do ano vai ser melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não sei se isso daí já é da índole do pecuarista, ou pelo menos de uma boa parte dos pecuaristas. A turma fala, não, eu não vou tratar agora na época das águas não, porque tem muito pasto. Mas é um erro, né, Márcio? É um erro crucial deixar de tratar do rebanho agora, dar um produto bom para ele embalar agora, e aí o sujeito pode estar até perdendo dinheiro, né? Antônio, é uma cultura que ela está sendo incorporada aos poucos, né? Então, a gente vê bastante avanço aí nos últimos anos em termos de suplementação no período de água. Às vezes não é só da vontade do pecuarista, né? Que ele quer suplementar, quer investir, mas muitas vezes o operacional da fazenda durante a época da chuva, ele acaba sendo complicado, né? Então, por uma falta muitas vezes de estratégia, de planejamento, acaba não adotando esse tipo de suplementação, né? E como o pasto está bom e está tudo indo como sempre foi, o pessoal acaba não se atentando nessa melhoria da suplementação para embalar o gado e fazer a média de uma produção de arroba aí mais favorável. E a gente sabe que daqui uns dias, daqui mais 2, 3 meses, nós já vamos entrar aí num período crítico, que é o período de seca, né? E aí que mora o perigo. Aí você tem aquele animal que provavelmente vai ficar no que está ou perder peso, e aí que o pecuarista tem esse prejuízo. Então, como você falou, é uma questão cultural, mas que vem melhorando. Só que, infelizmente, a gente tem exemplos aí, todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. E às vezes pega agora, numa situação em que a arroba não está muito boa, o pecuarista ainda fala, não, agora é que eu não vou tratar. Agora que eu vou deixar, vou dar um salzinho para ele. E é aí que está o erro de novo, né, Márcio? Antônio, esse é um ponto delicado, né? Então, a gente olha agora, mas muitas vezes fala, mas meu gado está ganhando 1 quilo por dia, muitas vezes, na época, no pico das águas. Só que o pico das águas já foi, né? Então, nós estamos aí na primeira quinzena de fevereiro, daqui para frente já chega o outono, né? E aí o rendimento do pasto já não é o mesmo, o desempenho do gado já não é o mesmo no pasto, né? E aquela suplementação que a gente tinha colocado, muito pouca suplementação, ela passa já a não ser suficiente para o animal manter aquele bom desempenho que ele vinha tendo ali nos 30 últimos dias, nos últimos 45 dias. Né? Então,
E aí sim, aí a gente já começa a perder o embalo do ganho de peso, né? Isso é um fator que pega bastante. Quer dizer, na verdade, né, Márcio, eu acho que o mais importante de tudo não é nem se vai tratar, se não vai tratar, se tem pasto, se não tem pasto. É uma questão mais de planejamento, né? De olhar todo o processo, o ano todo e pensando já no próximo ano, né? Exato. Então a gente precisa ter um protocolo definido na fazenda, né? Sim. Como você comentou, o pecuarista ele não olha, ele só olha no preço da arroba hoje, né? E não prepara a fazenda como um todo, né? Como diz o empresário, ele fala assim, ó, o que quebra uma empresa não é a falta de lucro, mas é fluxo de caixa, né? Então, de repente, o que você não trata hoje, você não está olhando o fluxo de caixa para frente. Vai chegar aos 45 do segundo tempo, aí você não vai ter boi para bater. Então, obviamente, o custo ele é importante, é importantíssimo fazer a conta, ver o que mais se adequa, mas não pode deixar também de girar essa produção, né? De ver como que vai fazer, de realizar o capital que no final das contas tem que ter, né? O famoso custo está lá mesmo, a fazenda está lá, os custos de manutenção da fazenda estão lá, os funcionários estão lá, né? E muitas vezes o pessoal tira o investimento daquilo que realmente põe o dinheiro para dentro de casa, né? Você deixa de pagar um boleto, mas também deixa de entrar muito dinheiro, e isso que vai ajudar vamos falar assim, a apertar um pouquinho mais o pecuarista. É importante pensar no fluxo de caixa e no planejamento como um todo da fazenda, né? Precisa olhar vários pontos. Pois é. E esse ano muita gente aí ficou sem pasto. O pasto, assim, de maneira geral, se você passar a observar mesmo, não está aquelas mil maravilhas, e nós corremos o risco aí de ter mais um ano ruim de seca, né? Um ano meio lá embaixo, e aí que a coisa pode complicar muito, né, Márcio? Com certeza. Então a gente precisa sempre olhar os próximos 90 dias, né? Quando a gente vai montar um programa nutricional, em épocas mais delicadas, como essa, a gente sempre olha o programa nutricional dos próximos 90 dias. Fala, daqui 90 dias como que vai ser? O que eu tenho para bater? O que eu tenho para passar esse período? Né? Como está a minha vacada? Como está a condição corporal da vacada? E assim por diante. Então, e já se preparar quanto à lotação da fazenda também, não é só suplementação. Se a maré não está muito boa e o pasto não veio como deveria, pensar no planejamento da fazenda como um todo, porque vamos dizer assim, o custo maior de se refazer é o custo da fazenda, né? Uma vez que a fazenda é judiada, fica complicado a gente levantar ela depois, como diz no campo. Bom, Márcio, eu só vejo uma coisa, a gente tem que fazer esse planejamento, e é planejamento a médio e longo prazo, porque no curto prazo é difícil você fazer o boi ganhar peso no curtíssimo prazo. E o mercado também não está assim para brincadeira. Hoje, se o pecuarista não fizer um planejamento como deve ser feito, um planejamento anual, bianual, pode ter certeza absoluta, os resultados vão ser negativos. É por isso que tem muita gente arrendando a propriedade para soja. Márcio Bonin, diretor de operações da Conan, uma grande empresa que é em nível nacional, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu gosto desse tipo de conversa. E eu espero tê-lo aqui mais vezes, ok? Um grande abraço e muito obrigado. Um abraço, Antônio. Um abraço a todos. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos comentar da importância do Brasil no contexto produtivo mundial e também do preço do farelo de soja. E eu vou conversar com Lucas Barcelos. Ele é doutor em fitotecnia e é pesquisador da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária, lá no Mato Grosso. E nós vamos falar da importância do posicionamento de herbicidas pré-emergentes no manejo de plantas daninhas resistentes à soja. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. No Jornal do Meio-Dia desta quarta, você vai ver que a buraqueira no setor Garavelo, em Aparecida, está judiando do povo, viu? É motorista fazendo manobra a todo momento, motociclista desviando pelas calçadas. Daqui um pouco já estragou a minha calçada. Jornal do Meio-Dia começando 15 para o meio-dia e eu te espero, hein?
Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Capra! Gustavo fez arquitetura e urbanismo, fundou a startup Urban Sapiens e é professor da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos. Já Caroline fez relações internacionais e agora trabalha em Washington, na Organização dos Estados Americanos. O que os dois têm em comum? O diploma de uma universidade de ponta, que conecta você com o mercado de trabalho. Por isso, vem de Enem! Vem ser PUC! Inscreva-se no vestibular social com a sua nota do Enem e estude com bolsa de 50%. PUC Goiás, uma experiência de vida. Terça e quarta verde é no dia a dia. Aqui você encontra produtos frescos com a melhor qualidade e preços para a sua mesa. Confira as nossas ofertas. Alho a cada 100 gramas ou coco verde a unidade, R$ 1,99. Melancia, limão ou abóbora japonesa, R$ 1,99 o quilo. Batata doce, beterraba ou cebola, R$ 2,99 o quilo. Ovos brancos mantiqueira com 20 unidades, R$ 10,99. Alcatra com maminha ou contrafilé, R$ 31,99 o quilo. Capa de contrafilé, R$ 22,99 o quilo. Queijo mussarela peça, R$ 29,99 o quilo. Extrato de tomate elefante, 310 gramas, R$ 3,99. Azeite extra virgem andorinha, 500 ml, R$ 22,99. Caixa de bombom garoto, 250 gramas, R$ 7,99. Café pilão, 500 gramas, R$ 11,99. Suco Maguari, uva, 1,5 litro, R$ 8,49. Limpador multiuso IP, 500 ml, R$ 2,49. Lava roupas em pó assim, sachê, 1,6 kg, R$ 11,99. Não perca, somente nesta terça e quarta-feira, aqui no Atacadão Dia a Dia. Flamengo! De segunda a sexta, 3 da tarde. Casos de família. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Quem somos nós para julgar? Teu cabeça branca. Mas para eles, tá liberado, né? Hoje, 15 para as 11 da noite. Diz aí. É 10 ou 1000? No programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora eu vou falar da importância do farelo de soja no preço da soja em grãos. A valorização externa e a firme demanda por farelo de soja interromperam o movimento de queda nos preços do grão em algumas regiões brasileiras. Além disso, pesquisadores do CPEA indicam que os baixos estoques e o ritmo mais lento da colheita frente ao ano anterior também sustentam os valores da soja em grão. Nas últimas semanas, preocupações relacionadas à oferta limitada e à perda de produção na América do Sul deslocaram demandantes aos Estados Unidos. Diante disso, dados da SECEX mostram que as exportações brasileiras de soja somaram apenas 851 mil toneladas em janeiro, expressivas quedas de quase 58% frente a dezembro do ano passado e de 65% em relação a janeiro de 2022. E agora eu vou conversar com Lucas Barcelos. O Lucas é doutor em fitotecnia, é pesquisador da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária lá do Mato Grosso e nós vamos falar de um tema importantíssimo. Nós vamos falar da importância do posicionamento de herbicidas pré-emergentes no manejo de plantas daninhas resistentes à soja. Lucas Barcelos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema importante, de um tema muito interessante, que é a resistência de plantas daninhas, principalmente, e não só a soja, mas o milho também está com problema, né? Tudo bem com você?
Tudo jóia, Antônio? Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o Lucas, ele trabalha na Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária lá no Mato Grosso. Ele está em Primavera do Leste, uma das regiões, vamos dizer assim, mais ricas do Brasil em relação à produção de grãos. E nós vamos falar desse tema interessante. Lucas, está preocupante, não está? Essa invasão de plantas daninhas, não só na soja, quanto no milho também, né? Sim, Antônio, é verdade. E você trouxe um ponto bem importante, porque planta daninha, diferente de outras pragas, ela não é de uma cultura específica, mas ela é da área, ela é ali daquele talhão, daquela fazenda do produtor. Então, aquela planta que está incomodando na soja também é uma planta que vai incomodar em outras culturas que o produtor tem ali naquela área, né? Em nosso caso, aqui no Mato Grosso, os dois principais sistemas de produção são soja-milho e soja-algodão. Então, aquela planta daninha presente na soja vai também estar infestando as lavouras de milho na segunda safra e também as lavouras de algodão. Então, é um problema que vem aumentado muito de tamanho nas últimas safras, devido à complexidade do manejo de algumas espécies de plantas daninhas consideradas de difícil controle. E aí você falou bem, Antônio, a respeito daquelas plantas consideradas resistentes a herbicidas, mas nós também temos outras espécies de plantas daninhas que são tolerantes a herbicidas. Aí a gente tem um conceito um pouquinho diferente, mas que dentro de um programa de manejo tem dificultado muito controlar essas plantas nessas culturas. Agora, ô Lucas, vai chegar um determinado ponto que eu chamo ponto de estrangulamento, que não vai ter controle, vamos dizer, controle químico. E talvez nós vamos ter que fazer aí uma substituição da soja, do milho por pasto, né? Fazer uma alta carga aí de semente para poder segurar as pontas, né? Ver se abafa um pouco, né? Bom, Antônio, o controle químico, né, o controle com os herbicidas, ele é parte desse manejo integrado das plantas daninhas. É uma ferramenta a mais que nós temos. Nós não devemos sobrecarregar todo esse manejo sobre o controle químico, né, com os herbicidas, mas sim envolver outras ferramentas também. Então, você falou bem aí a questão de talvez sair de uma cultura e vir para o pasto. Isso a gente pode também falar de uma outra forma, que é trabalhar o sistema de produção. Então, em determinado sistema de produção, onde eu consigo melhorar as coberturas ali na área, palhada, tudo isso também exerce o controle das plantas daninhas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, muito na soja, no milho, essa sucessão aí com soja, algodão, por vários anos, a flora ali presente, aquelas plantas daninhas presentes na área, elas vão se adaptando àquele manejo e muitas vezes nós usamos os mesmos herbicidas, por vezes não rotacionamos muitos mecanismos de ação de herbicidas e aí nós vamos gerando problema para as nossas lavouras. Então, sim, trazer outras ferramentas como o controle cultural, que é aquele controle onde eu faço com que a cultura ela vença a competição com as plantas daninhas. Como que eu posso fazer isso? Dentre vários fatores, a rotação de culturas, por exemplo, pode proporcionar isso para nós. Aquele controle físico também, através da palhada gerada por culturas de cobertura, as próprias culturas aí como braquiária, né, vindo aí da pastagem, entram também numa ferramenta interessante nesse sistema de produção. Quando nós adotamos todos esses aspectos junto ao controle químico, a gente consegue ter mais sucesso no manejo dessas plantas daninhas. Mas uma preocupação, né, Lucas, não só no Mato Grosso, mas basicamente em todas as regiões, é que as plantas daninhas, elas vêm, vamos dizer assim, para o público entender, elas vêm se acostumando com o sistema e vêm adquirindo resistência. E essas plantas daninhas, para você que está nos acompanhando e às vezes não tem aí um contato direto com o setor agropecuário, elas concorrem com a comida da soja, que é o fertilizante. Então, elas roubam comida da soja, ou do milho, ou de qualquer outra cultura, caindo a produção e a produtividade. Então, é por isso que é importante combater essas pragas. Agora, não é fácil, porque elas vêm, vamos dizer assim,
se acostumando e elas vêm se adaptando a esse tipo de manejo. Então, precisa ter alguma coisa forte para poder quebrar esse ciclo das plantas daninhas, né? Exato, Antônio. E dentre as ferramentas que nós já falamos a respeito do controle, desse manejo integrado mesmo, envolver rotação de cultura, esse controle cultural, o próprio controle químico, através dos herbicidas, nós também podemos trabalhar melhor ali dentro. Porque muitas vezes nós ficamos refém de poucos herbicidas, na verdade, de poucas moléculas, às vezes envolvendo ali 3, 4 mecanismos de ação. Então, pensando no controle com os herbicidas, e quando a gente pensa na diversidade de moléculas que nós temos opções em trabalhar com mecanismos de ação diferentes daqueles que nós já estamos acostumados. O que isso implica? Isso implica em menor pressão de seleção do problema, menor pressão de seleção daquelas plantas que estão se tornando resistentes. A partir do momento que eu rotaciono o mecanismo de ação, trago outras moléculas para o sistema, eu consigo, aquela planta que está escapando a um herbicida, eu venho com outro herbicida, de outro mecanismo de ação, e vou tendo ali o sucesso de manejo. Então, pensar na agricultura como um todo, associar a agronomia, não ficar refém apenas de 1, 2 produtos, envolvendo aí poucos mecanismos de ação de herbicidas, mas pensar nesse cenário como um todo. E nessa linha de pensamento, Antônio, entra muito bem os herbicidas pré-emergentes que você começou a comentar aí no início da nossa conversa aqui. Por quê? Os herbicidas pré-emergentes, muitas vezes nós conseguimos usar mecanismos de ação ali diferentes daqueles que nós usamos na pós-emergência da cultura, ou seja, eu trago ele para uma modalidade de aplicação antes mesmo da cultura ter a sua emergência no campo. Eu consigo também conter a emergência das plantas daninhas e deixa a minha cultura desenvolver. Quando as plantas daninhas vão se desenvolver dentro da cultura, nós vamos ter um estágio de planta daninha muito jovem. E aí sim, lanço mão daqueles herbicidas aplicados na pós-emergência da cultura e o nosso sucesso de controle é bem maior. Então, é importante o pré-emergente entrar nesse sistema, porque ele é um facilitador, que nós chamamos, para a aplicação do pós-emergente posteriormente. Porque eu vou pegar a planta daninha no estágio mais inicial, no estágio mais jovem, e aí eu tenho maior eficácia de controle com os herbicidas nessa planta mais jovem. E aí tem um outro detalhe importante, que sendo pré-emergente, pegando a planta jovem, ela não consegue amadurecer e automaticamente deixar sua semente cair, e que isso iria prejudicar o próximo plantio. Bom, eu conversei com o Lucas Barcelos. O Lucas, ele está lá em Primavera do Leste, lá no Mato Grosso. O Lucas é doutor em fitotecnia e ele também é pesquisador da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária do Mato Grosso. O Mato Grosso hoje é o estado que mais produz grãos e carnes no Brasil. É um estado altamente importante, rico, e que, na verdade, é um estado que vem aí apresentando resultados fantásticos e brigando com a erva daninha para poder o estado produzir mais. Lucas Barcelos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi ótima, é excelente essa conversa que nós tivemos e eu espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima oportunidade. Obrigado, Antônio. Um abraço a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.